Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, temos trabalhado essa temática e uma frase tema que temos observado aqui é que a igreja é um lugar onde Deus manifesta o seu poder e seu cuidado ao seu povo. Então, o poder de Deus, a providência de Deus tem sido manifesta na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos ficar longe disso, desse cuidado, desse poder de Deus, porque quando nós nos afastamos, a nossa tendência é o esfriamento. A nossa tendência é justamente uma descendente em espiral e que só vai nos levar à derrota. Temos que estar na igreja, que é o lugar, o portal de Deus na terra. Já trabalhamos algumas questões nesse tempo. Nós já vimos que no capítulo 1 de Atos, Jesus dá os fundamentos da igreja de Cristo. A igreja não tinha iniciado, mas Jesus já tinha estabelecido as regras, já tinha estabelecido justamente os fundamentos, as bases que a igreja precisa se firmar. Também, na semana passada, nós trabalhamos a seguinte ideia: a igreja e o ministério do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo, ele governa a igreja. Foi enviado pelo Senhor Jesus para dar direcionamento à igreja. E não podemos estar distantes do Senhor Jesus, não podemos estar distantes do Espírito Santo, porque senão nossa vida vai ficar justamente complicada. Nossa ideia de igreja vai ficar realmente deturpada. Mas hoje, a nossa ideia é trabalhar um novo assunto. Vamos trabalhar agora no livro de Atos. Então, Atos capítulo 2. Vamos observar, então, alguns versículos. Então, Atos capítulo 2, os versículos 14 até o 41. Realmente é um número grande de versículos, mas é importante que a gente observe essa passagem, esses parágrafos, porque eles são muito importantes para a nossa compreensão. Então, vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, ou se desejarem também nos slides. E diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Que acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado
por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido dela. Porque Davi falou a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhos. Exaltado, pois, à direita de Deus, temos recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, olhando esse texto, fazemos um contraste muito grande, com, infelizmente, muitos nos nossos dias, inclusive muitos pastores, têm feito com a pregação. Tem transformado a pregação, que é algo essencial, algo central e principal na igreja do Senhor, em uma mensagem açucarada. As igrejas, elas estão substituindo a exposição bíblica da palavra de Deus por mensagens que visam amaciar o ego dos seus ouvintes. Você é precioso, você é maravilhoso. E claro que Deus nos trata com carinho. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para esse texto aqui de Atos, nós vemos que Pedro falou que aqueles homens precisavam se arrepender, precisavam se voltar dos seus pecados e precisavam confiar em Cristo. Mas, infelizmente, a cruz, a mensagem de arrependimento, ela tem sido abandonada pelo sentimentalismo egoísta. Infelizmente, isso tem acontecido, isso tem inflado o ego. E quando a gente fala de inflar o ego, isso é perigoso. Porque nós precisamos fazer como Paulo, e nós falamos isso hoje de manhã, dizer: miserável homem que eu sou. Quando eu inflo o meu ego, eu não tenho coragem de dizer isso de mim mesmo. Miserável homem que eu sou. Então, a mensagem da pregação não pode ser açucarada. Temos, infelizmente, sofrido isso nos nossos tempos. Mas Pedro, ele faz uma pregação impactante. Pedro,
então usado pelo Espírito Santo, lembrando que o Espírito tinha agido ali nos apóstolos e nos discípulos, e eles então estavam falando as grandezas de Deus. E Pedro então vai falar das grandezas de Deus e falar do arrependimento trazido pelo Senhor Jesus Cristo, né, a oportunidade do arrependimento. E é interessante que esta pregação ela é tão especial e vem num momento tão específico ali em Jerusalém, que esta pregação que nós vamos apresentar aqui hoje, esta pregação converteu, mudou a vida de 3.000 pessoas. Lembra lá que houve o dom de línguas? Junto ao dom de línguas veio um grande barulho que a gente não sabe nem entender o que era, um grande som, e uma multidão afluiu até onde os discípulos estavam, até onde os apóstolos estavam. É interessante que Deus chama aquelas pessoas para escutarem esta mensagem, esta pregação. Esta pregação, então, ela transformou 3.000 vidas. E aí, meus queridos, isso foi um avivamento. Vamos então observar hoje a pregação e o avivamento da igreja. Como estas duas coisas são conectadas, são linkadas. E um primeiro ponto que nós devemos aqui enfatizar é que a pregação, ela expõe a palavra de Deus. Uma verdadeira pregação é uma pregação que apresenta a palavra de Deus. Ela explica a palavra de Deus. Ela traz os detalhes da palavra de Deus. Nós observamos aqui no versículo 14, Pedro, então, ele se levantando e pregando. Então, diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Então Pedro ali, usado pelo Espírito, né, juntamente com os apóstolos, ele ergue a voz. Ele vai então pregar. Então é uma mensagem audível, é uma mensagem para um público, é alguém que vai exortar, usado pelo Espírito de Deus. E ele então vai se dirigir àquela multidão, e ele vai dizer: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento. A ideia da pregação é algo que traz conhecimento para a sua vida. Mas não é um conhecimento apenas no sentido de trazer informações para a sua vida. É um conhecimento que transforma a sua vida. A pregação é para transformação de vidas. Então, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Então, são palavras importantes. Aqui, uma atenção. O domingo, meus irmãos, ou os dias, os momentos de culto, nós devemos ter como algo muito especial. Simplesmente porque no domingo nós escutamos a palavra de Deus. Nós devemos então estar focados. Nós devemos estar descansados para escutar e aprender a palavra de Deus. Por isso que nós não aconselhamos que no sábado ou no próprio domingo você se gaste, que você faça muitas coisas, que você vai ficar tão cansado que quando chega no momento da mensagem você quer sair daquele local, você quer sair aqui da igreja, você quer dormir, você quer fazer qualquer outra coisa. Não, você tem que vir preparado. Por isso que Pedro está dizendo: prestem atenção, porque a mensagem de Deus, porque a mensagem de Cristo não pode ser desperdiçada. Prestem atenção, porque essas palavras são preciosas. E aí continua. Versículo 15 e o versículo 16. Estes homens não estão bêbados, né? Falando ali dos discípulos. Porque, se você lembrar, lá no versículo 13 de Atos 2, algumas pessoas estavam zombando do dom de línguas. Estavam zombando porque aqueles homens estavam falando grandezas de Deus. E eles estavam escutando nas suas próprias línguas maternas. Então, essa zombaria aqui, ela não deveria acontecer. Justamente porque é um momento grandioso.
É o Espírito Santo demonstrando o seu poder. Então eles não estão bêbados, como vocês estão pensando. Porque são apenas 9 horas da manhã, então nem deu tempo de ficar bêbado. E aí ele continua. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. Estão percebendo aqui algo muito interessante? Eu estou pregando a palavra de Deus, né? Estou abrindo aqui a Bíblia, né? Tá aí os versículos para provar. Estou trazendo a palavra de Deus. E estou tentando expor a palavra de Deus aqui dentro das minhas limitações. Pedro, ele está fazendo a mesma coisa. Só que ele está pegando um texto do Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. E ele está expondo esta profecia. Ele está explicando. E ele então, né, saturado ali pelo Espírito Santo, do conhecimento do Espírito Santo, ele então vai explicar esse texto. Olha o que ele vai explicar. Ele vai mostrar o que está escrito e depois ele vai explicar. E diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Isso aqui é algo muito especial, porque ele está pegando um texto do Antigo Testamento, lá da época de Israel, uma profecia, e ele está trazendo agora para o início da igreja, aqui em Atos. Está falando aqui de um dom especial, que não era uma coisa que eles não estavam esperando. Não, porque Joel já havia predito, Joel já havia dito que aconteceria este evento sobre a humanidade. E aí, Pedro, então, ele vai trazer esse texto para que eles lembrem que isso aqui está escrito lá no Antigo Testamento. É praticamente as mesmas palavras, com uma diferença ou outra devido à tradução, mas é basicamente o texto lá de Joel. E aí ele vem e vai explicar, né? Ele vai continuar, o próprio texto, e vai dizer: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e sinais de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um texto certamente desafiador para nós, né, que estamos aí mais de 2000 anos deste evento lá em Pentecostes, e mais desafiador ainda porque se refere a Joel, que vai quase aí 3000 anos antes, né, da nossa era aqui. Mas essa conexão, ela é muito importante. Muitas pessoas erram em fazer essa conexão aqui de Joel com Atos 2. Pedro, tá? Ele vai mostrar, ele vai saber explicar e aplicar a palavra de Deus dita pelos profetas, justamente ali para os seus ouvintes em Jerusalém. Ele vai expor a palavra de Deus, trazer os detalhes da palavra de Deus. Vamos então ver por que Pedro ele vai usar isso aqui. Voltar mais um pouquinho. E ele vai dizer o seguinte: e acontecerá nos últimos dias. Entenda que os últimos dias é a geração que vem depois do Senhor Jesus Cristo. A geração que vem logo após a ascensão. Então, estamos vivendo nos últimos dias. Os apóstolos também viveram nos últimos dias. Então, é uma fase, está falando aqui de um estágio, de uma era, a era dos últimos dias. Porque depois dessas coisas, né, vai, então, vir o fim. E diz que, então, vai ser derramado o Espírito sobre toda a humanidade. Temos aqui uma ideia muito interessante, porque quando a gente observa o começo ali de Atos 2, vai falar de uma série de nações espalhadas pelo mundo todo. Então a ideia aqui é que este Espírito, ele iria, então, ser espalhado. Agora, lembre-se de uma coisa. Os profetas no Antigo Testamento, eles tinham uma visão do que iria ocorrer no final.
Então ele vai falar lá na frente do dia do Senhor. Então essa profecia está falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Cristo vai vir acertar as contas com a humanidade. Porém, antes disso acontecer, tem alguns momentos de vislumbre desta profecia. Joel, ele não se cumpre totalmente aqui, mas já começa a se cumprir aqui. Aqui é um vislumbre do final dos tempos, onde o Espírito, onde ele vai começar a ser espalhado para toda a humanidade. Tá? Então isso é um estágio inicial, é um momento inicial, é uma réplica, né, pelo menos ainda inicial, daquilo que vai ocorrer no final dos tempos. E vai dizer, é tão interessante, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava envolto ali na cidade de Jerusalém, ali no templo, mas agora o Espírito Santo, ele vai ser mais democrático, no sentido de usar pessoas de vários locais sem estarem estabelecidas em Jerusalém. Diz aqui, filhos e as filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Está dizendo, olha, todos os grupos sociais, eles vão sonhar e vão ter vários elementos proféticos aqui, vão falar coisas grandiosas do Senhor. Então, nesse momento, no início da igreja, isso era muito evidente. E diz assim, sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Então, além de ser para toda a humanidade, para pessoas de todas as nações, além de ser para qualquer idade, jovens e velhos, até mesmo para servos e servas, até mesmo para escravos vão receber isso aqui. Está dizendo como o Espírito ele vai se espalhar. Ele não vai ficar em apenas algumas pessoas, vai usar apenas algumas pessoas em particular, mas vai usar, o seu poder vai ser manifesto para todas as pessoas. Então, o Espírito será derramado de maneira muito mais ampla. E eles, então, vão profetizar. E ele completa. E vai dizer, e mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Foi visto isso ali naqueles dias de Pentecostes? Não. Essa parte, não. Isso aqui ainda vai se concretizar, certo? Mas Pedro já está dizendo que o que está acontecendo ali, o derramamento do Espírito Santo, que já está acontecendo aqui em Atos 2, já representa o início desses últimos dias. E que ele vai, então, se concretizar, e diz o versículo 20, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor ainda não veio. O dia do Senhor vai vir quando Cristo pisar na terra. Ainda não chegou. Mas os eventos já começaram a aparecer. E Pedro quer trazer isso. Quer mostrar que o início da igreja, o que está acontecendo ali, é algo grandioso. Não é algo qualquer. Não, isso aqui é cumprimento de profecia. Já que está começando os últimos dias. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que clamar a Deus, independente se é judeu, se é gentil, seja qual for a nação, se você invocar o nome de Deus, se você então pedir, Senhor, me salva, o Espírito vai te salvar. Então, meus irmãos, já começou. Este evento maravilhoso já começou. E Pedro está explicando, mostrando que isso aqui é algo muito importante. Isto está se mostrando, né, naqueles dias ali na igreja. Então, devemos tomar nota. Pedro, ele soube então expor e aplicar a palavra que foi falada lá pelos homens do Antigo Testamento, usados por Deus, por profetas, e agora está aplicando aquelas palavras a um acontecimento dos dias ali da igreja, do início da igreja.
Então, Pedro está pregando. Quando nós explicamos a palavra, nós estamos fazendo o modelo de Pedro. Eu sei que tem vários modelos aí de pregação. Vários e vários. Mas a exposição bíblica, ela é o modelo que os apóstolos nos deixaram. De pegar um texto e explicar esse texto para um público. Mas, meus irmãos, o segundo ponto que eu quero aqui abordar é que a pregação ela deve focar em Jesus. Ela não apenas é uma exposição bíblica, ela não é apenas uma demonstração ali do que foi dito pelos homens do Antigo Testamento, em outras partes da Bíblia, mas toda a pregação ela deve focar em Jesus, no Messias, no descendente que estávamos esperando. Então, a pregação que não foca em Jesus, ela é problemática. Então, pregação que foca muito em você, nos seus sentimentos, naquilo que você está passando. Por mais que a gente fale disso também, a gente não pode dizer que a gente não vamos falar. Não, claro que em alguns momentos na pregação a gente fala disso. Há uma conexão, há uma aplicação dessa palavra. Mas você fazer sem focar a sua pregação em Jesus, ela é uma mensagem deficiente. Quando a gente observa os versículos 22 e 23, é dito assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Está percebendo o que Pedro está fazendo? Ele falou de um texto lá do Antigo Testamento. Está mostrando que o que está acontecendo ali é um evento predito e é o começo de uma nova era. Mas, além disso, ele não vai deixar só essa informação no ar. Ele vai conectar aquela informação do início da igreja, da profecia se realizando com Cristo. E ele vai dizer então, Jesus o Nazareno, homem aprovado, seja um homem que realmente era o Messias, realmente cheio de sinais, fazendo milagres. Toda Israel sabia, toda a nação sabia que Jesus era um homem que tinha poderes especiais. E ele está dizendo, esse homem, que foi morto. Mas é interessante que Jesus é morto, mas no versículo 23 ele começa o seguinte: este conforme o plano determinado e a presciência de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi premeditada pelo próprio Deus. Ou seja, o próprio Cristo sabia e tinha total noção do que estava acontecendo. Então Pedro está enfatizando isso, que isso tudo está dentro do plano pré-determinado pelo Senhor. E ele está dizendo, olha, mas mesmo estando isso nos planos de Deus, vocês, lembrando que estes homens estavam aqui na festa de Pentecostes, estavam há 50 dias provavelmente, porque eles foram para a festa da Páscoa e estavam ficando até a festa de Pentecostes. Provavelmente eles estiveram naquela audiência que crucificou Jesus. Pelo menos alguns deles. Lembra que Pilatos vai lá e pergunta, e existe uma audiência lá, e aquela audiência então manda crucificar. Vocês mataram. Provavelmente muitos daqueles que mandaram matar Jesus, ou que estiveram ali, ou foram testemunhas daquilo, estavam agora vendo algo também grandioso. Vendo o início da igreja, o poder da igreja se manifestando. Então, foi crucificado por meio de homens maus. Tá? E aí, ele vai continuando, versículo 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E vai então introduzir aqui
o evento, né, que diferencia Cristo de todos os outros seres humanos, que é justamente a ressurreição de Jesus. E a ressurreição para a glória. Então ele não poderia ficar corrupto, né? Ele não poderia provar justamente o seu corpo, ele ficar sendo deteriorado. Jesus vence a morte. Deus deu poder para que Jesus vencesse a morte. Ele não está pegando isso. Olha, vocês sabem de tudo isso. Vocês sabem dessas informações. Mas tem algo, e Pedro está falando para uma audiência que conhece o Antigo Testamento, que conhece o rei Davi, que conhece os profetas de Deus. E ele vai dizer então que Jesus não fica retido na morte. Mas ele vai pegar outros textos e a gente vai ver que isso daqui já era algo previsto no Antigo Testamento. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. E ele vem, então, com Davi, que além de rei, além de uma série de outras coisas, poeta e tal, Davi também era profeta de Deus. Ele escreve, né, o Antigo Testamento, parte do Antigo Testamento, e principalmente os Salmos. Ele escreve, então, o Salmo 16. E o Salmo 16, Pedro ele vai pincelar novamente. Pedro vai lá na palavra de Deus, pega um texto da palavra de Deus, pega uma profecia e traz, então, para os dias aqui da igreja. E ele vai expor para aquela audiência. Ele vai dizer: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. A ideia aqui é que Davi ele estava falando, certo, de uma situação que ele estava passando. Então é uma situação que ele está difícil, mas ele está confiante em Deus. Mas ele vai dizer: por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta, né? Ela realmente está louvando a Deus. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Por várias e várias vezes, você vê Davi com medo da morte. Pensou nisso? Davi tinha medo da morte. Ter medo da morte não é algo do outro mundo. Todo mundo tem medo da morte. Não adianta dizer: eu não tenho medo da morte. Você tem medo da morte, porque a morte é misteriosa. Não é verdade? Eu posso até ter informações aqui da Bíblia, mas a morte em si é algo misterioso. Mas tem algo que vai fazer que Davi ele se alegre. Algo que vai fazer com que Davi ele louve a Deus, mesmo tendo medo da morte. O Salmo 16 fala que realmente Davi estava com medo do Sheol, né, do abismo, da morte. Mas como é que pode agora Davi está dizendo que ele tem uma esperança? A sua própria carne, ou seja, o seu corpo, repousará em esperança. Espera ainda, Davi não tinha medo da morte? Como é que ele agora está falando disso? E aí a gente vai entender o que está por trás do Salmo 16. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Davi, ele é confiante. Mesmo tendo muito medo da morte, Davi diz: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que é que está na mente de Davi aqui? Seguinte, eu tenho medo da morte. A morte eu sei que vai vir para todos, eu tenho medo dela. Mas tem algo que vence a morte. E que vai fazer com que eu vença também a morte. Que é a minha confiança de que o santo não verá corrupção.
que o descendente, que o Messias, ele não vai ver a morte. Então, se o Messias não vai haver a morte, então essa é a minha esperança. A minha esperança é que a minha alma também não vai para a morte por causa do Messias. Pedro vai trazer a explicação disso muito clara. Mas é essa informação que vem e completa no versículo 28. Me encherás de alegria na tua presença. Meus irmãos, a mensagem da ressurreição, a mensagem de que Jesus já venceu a morte, pode ajudar você a também vencer o medo que você tem da morte. E ajudou o rei Davi a vencer o medo que o próprio rei Davi tinha da morte. Pedro, então, ele vai explicar esse texto. Ele vai dizer, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Até hoje o túmulo está lá. Se você quiser visitar, vai. Você paga lá uma viagem até Israel e vai lá visitar em Belém, né? Lá na cidade de Davi. Você vai, não é em Belém, é em Jerusalém mesmo, próximo de Jerusalém. Tem lá o túmulo de Davi. Você pode ver até hoje. Estava até hoje lá nos dias dos apóstolos e até hoje está para a gente o túmulo de Davi. Então, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, ele sabia que ele mesmo morreria. Essa é a ideia. Ele sabia que ele mesmo morreria. Mas havia um descendente. Se você for olhar, né, justamente nas profecias que são dadas, justamente na aliança davídica, é dito então que um dos seus descendentes teria um trono eterno. Davi sabia que ia morrer. Davi sabia que o seu trono não era eterno. Mas um dos seus descendentes teria um trono eterno. Era um trono que não veria corrupção. Então, ele sabia que Deus tinha jurado. E quando Deus promete, quando Deus dá uma profecia, quando Deus jura, pode ter certeza, vai acontecer. É só uma questão de tempo. E o tempo estava sendo concretizado ali nos dias dos apóstolos. Estava sendo concretizado em Jesus. Davi já estava olhando um evento que aconteceria muitos anos depois da sua própria vida. Praticamente 1000 anos depois da sua própria vida. E aí continua a explicação de Pedro. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Pedro está explicando que Davi ganhou forças para vencer o medo da morte, porque ele tinha previsto, ele tinha recebido o poder de Deus para entender que o Messias ressuscitaria da morte, venceria a morte, o corpo do Messias não experimentaria corrupção. Então, é isso aqui a grande diferença daqueles que confiam em Deus. E Pedro está explicando que é exatamente por causa de Jesus que nós podemos ter alegria nas nossas vidas. Deus então ressuscitou este Jesus e disso nós somos testemunhas. Então a ressurreição é algo concreto, eles viram, eles são testemunhas e várias testemunhas. E agora, por causa da ressurreição, por causa do ministério completo de Cristo, ele está então exaltado à direita de Deus, foi colocado à direita do Senhor. Ou seja, é algo, ele governa junto, ele tem a humanidade ali onde vai reger.
E o Espírito Santo está confirmando tudo aquilo, né, que está sendo pregado aqui. Então é algo grandioso, irmãos. Essas palavras de Pedro, essa explicação de Pedro, mostra a centralidade de Jesus na pregação. Pedro faz esse arrudeio todo, vai lá no Antigo Testamento, conecta, entende a ideia de Davi, traz a explicação e diz: é Cristo. A nossa mensagem, ela tem que falar de Cristo. Ela tem que apontar para Cristo. E aí ele continua: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O próprio Davi sabia que não tinha nada de especial. O especial era Messias, era o Senhor Jesus. Ele recebeu o poder de Deus. O Messias, ele então é entronizado por Deus para governar sobre nós. Então esses eventos aqui, do Dia dos Apóstolos, é justamente para mostrar o poder do Senhor Jesus Cristo. E tudo o que Pedro está fazendo aqui é apontar para Jesus. Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Mesmo as nossas maiores tragédias, os nossos maiores erros, Deus tem o poder de transformar para a glória de Cristo. E isso é maravilhoso. Continua então o nosso texto. Desculpa, antes, eu quero que você entenda isso e conecte isso com a sua vida. O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é que ele sabia que não adiantava nada falar à multidão sem mostrar que tudo girava em torno de Jesus. Não adianta você falar, é por isso que a gente está dizendo, essa mensagem açucarada dos nossos dias, essa mensagem cheia, né, de voltas e que não fala do pecado, e que não fala da situação humana. Isso é perigoso. Porque o centro da mensagem, o centro da exposição bíblica é exatamente Cristo, o Senhor Jesus. Então não podemos esquecer disso. Não podemos deixar isso de lado. E aí, para a gente chegar ao final, a pregação, ela deve chamar os pecadores ao arrependimento. Deve chamar as pessoas a se converterem dos seus pecados. Versículo 37 assim diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer? O que faremos, irmãos? Aquela mensagem ela foi impactante. Deus chamou aqueles homens, fez aquele evento todo, aquele burburinho todo por meio da ação do Espírito Santo, para que aquelas pessoas escutassem a mensagem focada em Jesus. Pedro não falou do poder dele, Pedro não focou nos milagres que ele estava fazendo, que ele estava recebendo. Não. Pedro focou em Jesus. E quando alguém está preparado para receber o Evangelho, então esses homens que estavam aqui, homens e mulheres, enfim, essas pessoas que estavam aqui escutando estas palavras, elas estavam sendo já preparadas pelo Espírito de Deus para escutarem isso. Por isso que então elas ficam comovidas, o Espírito Santo mexeu na vida delas para que elas ficassem suscetíveis a entender essa mensagem, a ficarem comovidas com essa mensagem. Mas tudo roda em torno da pregação do Evangelho. Então, o que nós vamos fazer? O que eu faço agora? Se eu sei que eu sou um grande pecador, porque aqueles homens ali, aquelas pessoas ali ajudaram a matar o próprio Senhor Jesus, então eles eram muito pecadores. Mas eles estavam recebendo uma mensagem que Cristo, ele agora reina, e o que eles fariam com aquilo tudo?
E eles perguntam, o que é que nós vamos fazer? Vem então Pedro, continuando na sua mensagem. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe. E isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A mensagem de Pedro, a resposta de Pedro, envolvia um novo nascimento. A ideia do batismo é a ideia do novo nascimento. Ressurreição para uma nova vida. Então, confiem em Cristo. Entreguem as suas vidas a Cristo. Nasçam em Cristo. E os seus pecados serão perdoados, serão remidos. E vocês que agora são crentes da igreja, vocês agora vão receber o dom do Espírito Santo. Independente de onde vocês estejam, vocês agora receberão o dom do Espírito Santo. Porque Pedro, refletindo ainda o ensino de Joel, que ele falou lá no início, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, ou seja, para gerações ainda. Para todos que ainda estão longe. Quem são os que estão longe? São pessoas que não estavam escutando aquela pregação, mas que também receberiam o dom do Espírito Santo quando se convertessem. Por isso que nós ainda, quando nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ainda estamos recebendo o dom do Espírito Santo. No dia que você se converte, no dia que você entrega a sua vida unicamente para Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Deus passa a usar a sua vida. Você agora é um agente de Deus nesse mundo. Então, é para todos o que o Senhor chamar, todos os que Deus chamar. Mensagem precisa também falar do pecado, mas também do arrependimento. Você tem oportunidade de ser transformado. Oportunidade de começar uma nova história, uma nova existência. Agora pelo poder do Espírito, agora em nome de Cristo. E aí vem os versículos 40 e 41 para a gente finalizar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro mostra: saiam dessa geração. Não se acostumem, não inflem o ego de vocês com aquilo que está sendo falado nesses dias. Salvem-se desta geração. É uma exortação de Pedro. Estava exortando, estava mostrando: saia dessa vida. Comece uma nova vida, comece uma nova história. Saia desta geração corrupta. E aí, então, os que aceitaram a palavra de Pedro, aqueles então que testemunharam, aceitaram aquilo que Pedro falou de você se arrepender dos seus pecados, você ser batizado, você começar uma nova vida, né? Foram quase 3.000 pessoas. Uma pregação, não foi uma pregação longa, né? Ele pegou alguns versículos, falou, mas aquela audiência estava sendo reavivada por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para Cristo. 3.000 pessoas foram então transformadas por causa do poder do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Por isso que nós, dentro das nossas humildes limitações, nós não deixamos de lado a pregação. Tudo aquilo que fazemos nos nossos cultos é visando uma pregação. Porque é a pregação que transforma vidas. É a pregação que converte pessoas. Até os nossos cânticos, até os nossos louvores
são meio que pregações cantadas, porque se não forem pregações cantadas, não vale a pena cantar. Então, essa pregação foi impactante. O impacto foi transformação de vidas. Pessoas levando a palavra de Cristo para vários e vários lugares do mundo. E aí, precisamos lembrar de que Pedro mostrou a urgência do arrependimento de pecados na sua pregação. E isso então gerou um avivamento, meus irmãos. O avivamento verdadeiro é aquele onde há pessoas contritas por causa do pecado. Pessoas que realmente estão atemorizadas com o seu pecado, com aquilo que estão fazendo com Cristo. Como o seu pecado está distanciando elas de Cristo. Nós não podemos ser anestesiados. Nós não podemos ser inflados. Deixar que o nosso ego fique grande demais. Nós precisamos realmente dizer: miserável homem que sou. Eu preciso de Cristo. Eu preciso ser reavivado pela palavra de Deus. E esse foi, então, o verdadeiro avivamento que aconteceu na cidade de Jerusalém, no início da igreja. A igreja começou com avivamento. E aí, precisamos refletir e trazer para a nossa prática cotidiana. Uma pregação, ela nunca pode esquecer de expor a palavra de Deus. Quando a palavra é apenas um detalhe numa pregação, tenha medo desta pregação, tenha medo deste pregador. Tem que ser uma exposição daquilo que o próprio Cristo está falando por meio desta palavra. Então, jamais devemos nos esquecer de expor a palavra de Cristo. Além disso, toda mensagem tem que girar em torno do Messias, porque toda a Bíblia gira em torno do Messias. Se nós devemos, então, falar da palavra de Deus, e toda a palavra de Deus trata, de uma forma ou de outra, sobre o Messias, né, sobre o Cristo, então, nós devemos falar dessas conexões com Cristo. Gênesis e Apocalipse fala de Cristo. Então, a gente precisa entender dessa forma e agir dessa forma. As pregações devem falar de Cristo. E 3, a pregação ela deve convidar os pecadores ao arrependimento. Você precisa mudar. Você precisa transformar a sua história. Você precisa estar em conexão com Cristo. Você não pode mais andar distante de Cristo. Cristo é necessário na sua vida. Então a pregação tem que ter um chamado ao arrependimento. No dia de 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards pregou uma das mensagens mais impactantes da história da igreja, sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Talvez vocês já tenham escutado alguma coisa desta pregação, mas essa pregação, ela fala de como é a justiça de Deus para aqueles que não têm Cristo, para aqueles que não confiam no Senhor Jesus Cristo. E ele então fala qual o destino dos pecadores. E neste dia, no dia 8 de julho de 1741, lá nas 13 colônias americanas, a audiência de centenas de pessoas que estavam escutando esta mensagem, elas ficaram atemorizadas, apavoradas, elas pegavam nas cadeiras, elas ficavam pelos cantos, implorando pela salvação de Deus. Elas estavam entendendo o quanto elas eram pecadoras. Estavam implorando pela presença do Senhor. Muita gente fala, vamos clamar por um avivamento. Mas o que é um avivamento? Um avivamento, meus irmãos, é justamente uma transformação de vida.
é o reconhecimento que você é um pecador e precisa urgentemente de Jesus. Só acontece um avivamento, individual ou coletivo, se você entender que é um grande e miserável pecador. Se você não reconhece isso, se você está com um ego inflado, você jamais vai experimentar um verdadeiro avivamento na sua vida, na sua igreja e na sua cidade. Deus usou Jonathan Edwards e outros irmãos pastores para começar um grande avivamento nas 13 colônias dos Estados Unidos. Colônias que infelizmente começaram bem, mas depois foram se deixando ser orientada pelos vícios, pelas coisas desta vida. Mas esta pregação fez com que realmente começou um grande avivamento ali nas 13 colônias. E pessoas estavam se entregando. Vários cultos, pessoas e várias pessoas se entregando a Cristo. Deitando aos pés de Cristo, implorando pelo perdão de Deus. É isso que a pregação deve fazer na vida dos pecadores. Gerar arrependimento. Foi assim que Pedro fez. E é assim que humildemente nós tentamos fazer. Então uma lição que fica para todos nós é que a pregação da Igreja de Cristo deve reavivar os seus ouvintes pela palavra de Deus. E se você está aqui nesta noite e não conhece isso, se você então não entende o tamanho do seu pecado, o tamanho da miséria que é ser um pecador não redimido por Cristo, você deve então se arrepender. Você deve então buscar a Cristo, implorar a Jesus para que transforme a sua vida. Você tem que primeiro implorar no seu coração. É isso que você tem que fazer conforme a mensagem de Pedro. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por este tempo que tivemos aqui de reflexão na Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que esta mensagem ela reverbere nos nossos corações durante o nosso dia, durante a nossa semana. Precisamos de Ti, urgentemente de Ti. Nos faz, Senhor, estar cada dia mais em sintonia com a Tua palavra, cada dia mais em sintonia com uma verdadeira pregação, que possamos ser pregadores, mas não obrigatoriamente pregadores de púlpito oficiais, mas pregadores para as nossas casas, pregadores para os nossos trabalhos, para todas as pessoas que tivermos oportunidade. Nos faz falar da Tua palavra, de como Cristo é o foco, né, da nossa salvação e como precisamos nos arrepender para estar em sintonia com Cristo. Ó Pai, nos ajuda a encontrar isso, a encontrar este perdão maravilhoso na Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.